Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa Ricardo Orlandini nessa época do coronavírus, da nova maneira de comunicação, da gente falar com as pessoas. Já que nós não estamos gravando em estúdio ou nas nossas locações, nós estamos fazendo gravações via internet usando aplicativos que facilitam a vida da gente. Nosso convidado de hoje é uma pessoa que passou lá na crise de 2001, das Torres Gêmeas, 11 de setembro, que já mudou, né, Amorim? Paulo Amorim, ex-vice-presidente mundial da Dell, né, um executivo aí conhecidíssimo internacionalmente na área de people, de recursos humanos. Nós tivemos aquela 2001, o 11 de setembro, né, nunca foi igual, né? E parece que agora também teremos lições e depois do coronavírus, do Covid-19, não vai ser igual as coisas. Tudo bem, Amorim? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado aí pelo convite, Orlandini. Sempre é muito bom aí estar contigo, com as pessoas que te assistem aí, com a turma. E no momento que é um momento crítico aí, não só de país, mas um momento crítico também do nosso estado, enfim, da nação aí como um todo e do globo, né? Porque não dizer, porque realmente é um efeito global, né? E tu tens razão, as coisas em 2001, quando houve todo aquele caso lá, quando todo o problema que houve com as Torres Gêmeas, isso já deu uma mudança, quer dizer, o mundo não voltou a ser o mesmo, ainda que as Torres Gêmeas fossem localizadas nos Estados Unidos e o problema seja mais localizado. Hoje a gente vive algo com uma dimensão maior, porque é uma dimensão global. O Amorim, o que tu está vendo neste momento, na relação entre as pessoas, entre as empresas, o Senex, por exemplo, que tu diriges, como é que ele está operando remotamente, e o que tu acha que vai permanecer depois da crise, que assim, vamos lá, 60, 90, 120 dias, eu acho que a roda começa a andar de novo. Se Deus quiser. Eu tenho várias coisas, né? Primeiro, está todo mundo conversando sobre home office. Nós estamos trabalhando de casa. Eu estou aqui no meu escritório improvisado, aqui na minha casa, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar durante vários anos, mais de 5 anos, na Dell Computadores, de home office, então eu tinha bastante experiência com isso. Mas, por exemplo, o meu time não tinha. Então, do dia para a noite, 10, 12 pessoas que estavam juntas todos os dias se viram nas suas casas, né? O meu time está desde o dia 18 de março e nós não sabemos aí quando voltamos, né? Então, não tem nada de novo, especificamente, quando a gente fala em home office. O que tem de novo é que nós temos muito mais gente dentro de casa, óbvio, pelo isolamento social que nós estamos vivendo, tá? E muitos já tinham costume de home office como eu, então não tem tanta novidade, mas o que tem, qual é a pitada nova, o que está fazendo a grande diferença é que nós estamos em isolamento social. Então não é um home office normal. Muitas pessoas estão nas suas casas, cuidando dos seus pais, ou muitas vezes cuidando dos seus pais que estão em outra casa, ou muitas vezes estão junto com seus filhos, porque quando se fazia home office os filhos estavam na escola, mas agora os filhos não estão em casa, com atividades que normalmente não tinham, porque, por exemplo, eu e minha esposa agora amanhã vamos aspirar a casa, vamos fazer a faxina, enfim, porque a nossa faxineira está em isolamento também, e muitas pessoas, inclusive, com pessoas infectadas pelo próprio coronavírus, e cuidando. Isso traz um componente diferente nesse momento de vida, nesse momento em que a gente está convivendo, porque não é um simples home office. Muita gente saía do trabalho, ia para um shopping, ia para uma praia, ia para um cybercafé, e agora não se vai para lugar nenhum, né? Eu brinco com a minha esposa, olha, eu vou dar uma saidinha, eu vou da sala para o quarto, agora eu vou dar uma outra saída do quarto para a cozinha. Então, esse é um ponto importante, tá? O segundo, indo à tua pergunta, né, o que não muda, é desafiador, assim, porque esses dias alguém me disse assim, quando a gente voltar ao normal, e eu disse, puxa vida, eu acho que nós não voltamos mais ao normal. Não existe. O normal que era, não voltamos mais. Aliás, só para descontrair, né? Eu escutava no rádio outro dia aí
pessoal dizendo o seguinte, ó, agora as mulheres estão entendendo, pô, deixa o marido pescar, deixa ele andar de moto final de semana com os amigos, deixa ele ir para o baralho, porque elas não aguentam mais o homem em casa, né? Tira essa figura de dentro de casa, né? É verdade. Mas eu acho que esse é um ponto, assim, o que não muda na prática é aquilo que, e aí nós como Senex, que somos uma empresa voltada ao desenvolvimento comportamental de líderes e atitudinal também, sempre viemos trabalhando. O que não muda são aqueles comportamentos que na vida presencial a gente já deveria ter trabalhado ou estar trabalhando. Tem algumas coisas que tomam um porte maior, né? E é óbvio, estando em casa, nós precisamos reciclar e redesenhar uma série de coisas. Mas vamos falar de um termo geral, assim, o que não muda quando a gente retornar? Não muda a necessidade da gente entender o ser humano, não muda a necessidade da gente ter uma escuta melhor, não muda a necessidade da gente aprender a perguntar. O que realmente vai acontecer, já está acontecendo, é que desta vez nós tivemos o nosso valor mais precioso está em risco. Não é que já não esteve no passado, mas dessa vez como uma pandemia global, que é a vida. Já estivemos em risco por pandemias locais, por epidemias locais, no caso de 11 de setembro, que tu mencionaste, por ataques terroristas, mas dessa vez a ameaça foi global e o instinto, o humanismo, ele surgiu, ele aflorou. O que acontece é que as pessoas estão se dando conta que é possível, sim, ser solidário, é possível compartilhar, é possível contribuir, é possível colaborar, e na volta, nós, seres humanos, estaremos mais exigentes do que saímos. Estaremos mais exigentes no sentido do cuidado com a vida, no sentido do olhar para o ser humano como um ser integral. Tem um termo que não é novo, mas esses dias agora há pouco, conversando com um dos nossos facilitadores, ele trouxe, que chama-se Work-Life Integration. A gente usava muito o termo Work-Life Balance, que era balanço entre vida pessoal e do trabalho. O que vem agora, já existia, mas vem com muito mais força, que é o Work-Life Integration, que é trabalho e vida integrados. Aliás, tem gente chamando isso de Life Integrated, quer dizer, a vida integrada. O que quer dizer isso? A minha esposa vai entrar aqui, eu vou sair. Hoje, eu me reunindo com o meu time, eu estou conhecendo mais das casas e das vidas do meu time do que no presencial eu conhecia, porque tem gente que faz reunião do pátio, tem gente que faz reunião da sala. Então, essa integração da vida, ela traz um desafio novo, tanto como clientes que nós somos, então, para quem atende o cliente, vai ter um novo tipo de relação, como para nós mesmos, no nosso trabalho de dia a dia. Né? Eu comentei para o meu time a semana passada, dizendo para eles assim, olha, o Senex que nós saímos dia 18 de março não será o Senex que nós voltaremos, não sei lá quando vai ser, vamos imaginar aí 30 de abril ou 15 de abril que seja. Para mim está muito claro que nós vamos voltar para uma outra empresa, principalmente por este momento de vida e de aprendizagem que a gente está tendo, e segundo, tem muita gente que foi para casa e que se deu conta que não precisava ir para o escritório. Podia trabalhar de casa. Que já até me perguntou no offline, diz assim, ô Amorim, será que na volta, quando a gente retornar lá para o escritório, tu estaria aberto a discutir a possibilidade de eu ter alguns dias de casa? Isso já é uma coisa nova. Né? Para mim, não. Né? De alguém que se deu conta, indo para casa, que teria esses desafios. Então, num olhar maior sobre a gestão, há uma exigência muito grande sobre competências aí que já se vinha olhando, mas agora tem que se olhar com mais carinho. Ô Amorim, me diz uma coisa. Tá? Tu é um cara que trabalha com people, com gente, com pessoas, tá? Que nós já falamos várias vezes, é o maior patrimônio das organizações, é as pessoas. Não é o prédio, não são os computadores, né? São as pessoas, a inteligência da empresa. Este é o kernel da organização, são as pessoas que estão lá dentro. Nós temos acompanhado, tá? Não é uma pergunta política, é uma pergunta comportamental. Tu é um homem de RH, toda a tua vida tu trabalhando com isso aí. Essas brigas todas, essa eleição que não acaba, essa grenalização no Brasil, e agora, em plena crise do coronavírus, em que nós temos que dar as mãos, nos ajudarmos, nem que dando as mãos e nos abraçando virtualmente,
a gente vê amizades de décadas sendo destruídas, acabadas por essa bobagem que é a política, que é esse clubismo ideológico que está... Eu vou dizer uma coisa, se nós não tiver cuidado, vai destruir famílias e vai acabar destruindo a coesão da nação brasileira. Esse é um ponto bem importante, né, Orlandini, porque do ponto de vista da relação interpessoal, né, ter oposições é algo salutar. Quer dizer, é interessante que eu tenha uma opinião divergente da tua, que tu tenha uma opinião divergente da minha. No dia a dia do trabalho, é na divergência de opiniões que surgem as grandes ideias, que surgem as ideias criativas. Né? Então, até um certo ponto, isso é algo salutar e deve ser incentivado, inclusive. Né? Eu não gostaria de trabalhar num time que todo mundo pensa como eu e que ninguém me contrapõe, que ninguém tem uma ideia diferente da minha, porque nós não vamos conseguir crescer. A questão toda é que quando isso vai para um mundo do radicalismo, né, para onde é do que a gente está falando, mesmo dentro da organização, a gente tem um ditado que a gente usa dentro das corporações, e eu sempre usei, que é o seguinte: quando dois executivos, ou dois líderes, ou dois colaboradores brigam, quem é o cara que mais ganha com isso? O competidor. O nosso competidor. Por quê? Enquanto nós estamos brigando dentro da organização, tendo guerrilhas de silos, ou de beleza, ou de status, o único cara que ganha é o cara que está lá fora, porque a gente está deixando de fazer o que a gente deveria fazer. Então, eu sempre costumei dizer, e digo até hoje, né, dentro de uma organização, o teu olhar, já que tu faz parte daquela organização, ele tem que ser por um bem comum, naquele caso que é o trabalho, é o sucesso da tua organização. O mesmo raciocínio vale para um país. Tá? Eu sei que é difícil, a gente não vai discutir aqui política, etc., mas, assim, o que a gente quer? Eu levei para o lado da organização, porque isso entra nas organizações, como tu bem disse, né? Se Exatamente. Dois executivos brigam, um departamento briga com o outro, a empresa vai mal, quem ganha é o concorrente, né? Exatamente, o concorrente ganha. Então, assim, o que a gente tem que sempre ter como visão, como meta, é o bem maior. Né? E isso vale agora para o que está acontecendo com a pandemia. É o bem maior, porque se ninguém fizer nada, nós vamos continuar morrendo. E claro, aí surgem questões de economia, questões de política, etc. Bom, para isso existem aí os órgãos especialistas aí que espero possam endereçar. No âmbito organizacional, isso traz para nós o quê? A ideia de que trabalhamos juntos para um bem comum, que é de uma organização. Esse bem comum é essa organização ser salutar, ou seja, sobreviver. Né? Isso é interessante, porque por que eu brigaria contigo dentro de uma organização para quebrar a organização, se no fim, se ela quebrar, nós estamos fora dela. Tá? Isso que vai acontecer com aquelas empresas que não estão conseguindo sobreviver aí com caixa dentro desse momento que a gente está vivendo. A gente sabe que já está se falando de layoffs, de demissões, ainda que eu veja uma humanidade muito grande nos dirigentes, nos donos, mas ninguém consegue fazer mágica. Tá? Então, transcendendo isso para dentro da organização e talvez agora para dentro de casa, porque agora a gente também está dentro de casa com as esposas, com os maridos, com as famílias, com os pais, com as mães, esse tipo de conversa é uma conversa importante. Né? Qual é a nossa meta? Qual é o bem comum? Para onde a gente quer chegar? Bom, nós queremos uma família unida, nós queremos uma família feliz. Então, esse tipo de discussão ele tem que vir à tona, né? E, independentemente de que eu sei que há um problema econômico maior que está pegando por aí. E aí, vou de novo salientar, para o gestor, que é aquele líder, ele é hoje eu não diria um porto seguro, mas ele é a pessoa que está no meio desse circuito. Né? Para quem tem vários colaboradores, estejam ou não em home office, trabalhando de casa, que a grande maioria está, o gestor hoje passa a ser um centro. E ele precisa desenvolver, ou se não desenvolveu, pelo menos aprimorar, se já desenvolveu, aquelas competências de engajamento. Ele é a pessoa que tem que trazer um determinado nível de informação, porque as pessoas hoje estão recebendo informação de tudo que é jeito. Hoje mesmo estava conversando com a minha esposa, ela recebe uma daqui, uma de lá, uma daqui, uma de lá, tu viu que vai acontecer aquilo, eu disse, olha, vamos sentar aqui, vamos olhar o que está acontecendo, de onde é que está vindo a informação, o que está dizendo o ministro, vamos em alguma fonte, a gente vai ter que ir para a gente concluir. Então, o gestor ele tem essa função, pegar seu time
trazer o time, não para um convencimento, porque não tem nada que convencer, até porque o gestor não é uma pessoa da saúde, né? Mas eu hoje estou fazendo reuniões todos os dias, das 14h30 às 17h30, com todo o meu time, via aplicativo, né? Óbvio, todos estamos em casa, e eu começo a minha reunião primeiro perguntando como é que está todo mundo, porque eu já sei que um tem a mãe que trabalha na área da saúde, que está em quarentena, porque foi identificada uma possível sintomatologia, o outro, a mãe é mais velha, está com 78 anos e ela está em casa e ela tem que sair para comprar as coisas, etc. O outro está com uma gripe muito forte, mas que não é um coronavírus, já vimos, já está certo que não, mas a filhinha pequena pegou. Então eu começo conversando sobre isso. E a segunda coisa que eu trago deixa eu trazer para vocês como é que eu estou vendo a situação. E aí não é uma posição política, não é uma posição partidária, é uma posição do Amorim, gestor, de como é que ele está olhando tanto a situação do país, da pandemia, quanto como é que eu estou olhando a situação do Senex. Isso. É a hora de... Oi. Eu vou interromper um pouquinho, nós vamos fazer um rápido intervalo e, em seguida, voltamos com isso. E, principalmente, eu gostaria que tu falasse de como gerenciar, viver com um time presencialmente, e a diferença essa, que é o que tu está começando a introduzir, que é viver com um time que tu está remotamente, que a percepção é completamente diferente, de tu estar presente, tu estar tocando as pessoas, sentindo as pessoas presencialmente, e a questão de como é que tu interage e a percepção muda sendo a relação remota. Nós já voltamos. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa RicardoOrlandini.net, conversando com Paulo Amorim, executivo do Senex, foi vice-presidente mundial da Dell Computadores, é um executivo da área de recursos humanos, conhecidíssimo em todo o planeta, em várias organizações. O Amorim, tu estava falando então, e eu pedi no final do outro bloco, para tu tocar nessa questão. Uma coisa é gerenciar, vivenciar times presencialmente, e a outro remotamente. Que grande mudança tu vê nisso aí? Por incrível que pareça, eu estou vivendo essa experiência, né? Eu te comentei no início da nossa conversa que o meu time não trabalhava remoto e agora está todo remoto, e a grande maioria não tinha, eu acho que todos não tinham experiência de trabalho de casa, né? E não é um trabalho de casa comum, um trabalho de casa em isolamento social. Por incrível que pareça, no meu caso, na minha experiência específica, eu estou conhecendo mais do meu time do que eu conhecia no presencial, até porque a gente está entrando dentro da casa das pessoas. O que muda, assim, no presencial é muito mais fácil, muito mais simples tu virares para trás ou chamares alguém ou sair de uma sala e ir na outra ou pegar um telefone e pedir para alguém chegar e rapidamente tu te encontra, né? Tu tem uma visão física de contato. No virtual tu não tens isso, apesar de poder chamar qualquer um a qualquer hora por uma ferramenta, as pessoas não vão ficar sentadas o tempo todo na frente do computador esperando que tu chame, tem atividades que elas podem fazer de outros lugares e etc. Uma coisa importante para mim eu vou dar um nome nisso, chama-se contexto. Para mim, uma coisa muito importante, que não é que mude, mas que se intensifica para o virtual, é que tu tens que saber o contexto das pessoas que trabalham contigo. Porque o contexto é importante. Nesse caso, a gente fala do contexto das casas. Né? Eu estava conversando com um dos meus colaboradores e eu ouvi um barulho estranho de vento e passarinho. E eu digo, vem cá, onde é que tu está? Eu estou no pátio. Bom, por que tu está fazendo reunião do pátio? Eu disse, não, porque lá em casa. E aí ele me contou uma história da família dele que eu não sabia, que fazia com que tinham algumas crianças lá e tal. Né? A partir daí eu já consigo entender um outro contexto, né? Como eu te comentei agora da pessoa que tem a mãe
que trabalha no hospital e que agora está em quarentena. Não sabia que a mãe dele era enfermeira. Agora eu fiquei sabendo. Então, o contexto ele é muito importante. Não só a gente se dedicar no virtual muito mais para entender o contexto, mas também para lidar com esses contextos diferentes e com essa mudança constante. Esse é um ponto principal. O segundo ponto, para mim, que muda muito, é a escuta. Eu sei que a gente pode dizer assim, mas no presencial tu também tem que saber escutar. Sim, claro, a escuta sempre é importante na relação, mas no virtual essa escuta ela é uma escuta que tem que ser amplificada, porque ela é uma escuta de olhar. Então, assim, eu estou te vendo, estou olhando para ti, daqui a pouco tu começa, numa reunião, a olhar para cima, olhar para um lado, ouvir para cá. Essa escuta fazer... Né? Tu tem que ter essa percepção, e isso vem da escuta. Assim, Orlandinho, eu notei que tu ficou olhando esse... Eu tive um caso assim, não foi agora, mas foi no passado, eu estava fazendo uma mentoria virtual e a pessoa, volta e meia, fazia assim. Lá pelas tantas, eu digo, vem cá, eu notei que tu está levantando os olhos de vez em quando e tal. Ele estava no corredor da empresa porque ele não tinha encontrado um lugar, uma sala. Só que nós estávamos tendo uma conversa super sensível, confidencial, sobre era de mentoria, né? E aquilo ali me permitiu dizer para ele, cara, vamos fazer o seguinte, vamos segurar a reunião agora, quando tu tiver uma sala, tu me dá um alô e a gente conversa. Então, o contexto junto com essa percepção, essa escuta, e lembrando que a gente está enxergando uma parte do corpo, né, Orlandinho? Eu estou enxergando aí metade do teu ombro e cabeça para cima, né? Então, o movimento que a gente normalmente no dia a dia a gente consegue detectar é diferente agora. São alguns pontos importantes nessa vinda do presencial para o virtual. Para finalizar, só assim, depois a gente continua, mas assim, aprender muito a fazer perguntas e não ficar dando respostas. Já falei isso várias vezes, nós viemos de uma cultura de dar respostas. No virtual, quanto mais eu puder perguntar, no presencial também, é óbvio que vale para os dois, mas quanto mais eu puder perguntar, né, como eu disse, eu perguntei por que tu está olhando para cima. Minha mãe trabalha no hospital, é enfermeira, como é que ela está, como é que isso te impacta. Então, assim, trazer o mundo das perguntas e da exploração genuína para a mesa. E, óbvio, aí vem temas como vulnerabilidade, porque tu, como gestor, não vai ter resposta para tudo, mas nunca teve, nem presencial. Então, só alguns pontos importantes aí para tu conseguir um engajamento. Amorim, me diz uma coisa. Que dicas tu tem para dar para os gestores de recursos humanos e para a maioria, tá? Falo do gestor de recursos humanos, das empresas que têm gestores de RH, e para a maioria dos empresários brasileiros, 97% das empresas que contratam no Brasil, que têm trabalhadores, são micro e pequenas empresas. Tá? São empresas pequenas em que é o eu mesmo, né? O eu boy, o eu contador, o eu pagador, o eu RH, o eu tudo, são empresas de 3, 4, 5, 10 pessoas, que este é o grande empresário, esse é o grande empreendedor neste país que dificulta o que pode na vida do empreendedor. Que dicas tu tem para eles para se relacionar neste momento e tirar aprendizados para o futuro que vem por aí? Porque daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai girar de novo, mas já sabemos, né? Como lá em 2001, 11 de setembro, agora não vai ser tudo igual. Tu sabes que tu usaste uma palavra no final para mim que ela contextualiza bem a tua pergunta. É a aprendizagem. Tá? Eu ouvi uma vez uma história, não sei se ela é verídica ou não, me contaram num evento, que perguntaram para o Amir Klink o que ele pensava quando ele vinha num barquinho pequeno e vinha uma tempestade muito grande pela frente. O que ele fazia, o que ele pensava? Ele disse, eu penso 2 coisas. A primeira é, eu preciso sobreviver a essa tempestade. Eu já vou explicar a metáfora. Então, eu preciso passar por ela, porque não adianta eu morrer no meio do caminho e não serviu nada. A segunda é, depois que eu passei, eu preciso consolidar muito rapidamente o que eu aprendi, porque vai vir outra. Tá? Então, isso eu guardo muito isso. E onde é que está a metáfora na tua pergunta? A primeira é, o que a gente pode aprender com isso? Mas, para sobreviver a essa tempestade, nós vamos precisar nos reinventar. Eu sei que tem muita gente que tem pouco caixa, tem muita gente que já até quebrou, né?
mas é um momento de reinvenção e de aprendizagem, e aí sim a colaboração entra em campo, da gente buscar colaboração. Eu mesmo, a minha filha, a minha esposa, a gente está compartilhando aí teles de pessoas que nem tinham tele, mas agora estão fazendo. Nós estamos, por exemplo, dando prioridade quando a gente busca alguma coisa lá fora, a gente não come tudo, busca coisa fora sempre, nessas empresas menores que a gente sabe que estão precisando. Tá? E eu mesmo, dentro do próprio Senex, estou numa curva de reinvenção, porque eu tenho formações eminentemente presenciais e simplesmente parou. Tá? E eu tenho algum caixa, mas não tenho caixa para o resto da vida. Tá? Então, eu acho que primeiro vamos sim ver qual é a reinvenção, o que a gente pode fazer, buscar colaboração, pedir ajuda. Tem gente que ajuda sim, o mundo não é feito de gente má, o mundo é feito de gente boa, tem gente que contribui, tá? E tentar, nesse momento, se reinventar, porque logo, logo, como tu disseste, essa janela vai abrir. Tá? Aquele empresário que tem um pouquinho mais de condição tem que cuidar do que tem menos condição, dentro do possível, óbvio. Tá? Eu vou dar um exemplo para ti. Lá no Senex nós temos uma pessoa que nos atende com massagem laboral, né? Uma vez por semana. Eu mantive em março e abril os pagamentos dela, mas não é um pagamento dado, não é nada de paternalismo. Eu combinei com ela o seguinte: quando a gente retornar, a gente vê como é que a gente faz. Daqui a pouco, em vez de uma vez por semana, tu faz duas, ou daqui a pouco, quando tu te recuperar um pouquinho, um mês eu não te pago. Tá? Então, claro, isso é muito singelo numa empresa como a minha, mas eu fiz a mesma coisa com a nossa faxineira lá. Né? O mês de abril, março, desculpa, eu estou pagando metade do valor para ela. E depois vamos ver o que a gente ajeita. Depois a gente vê, né? Depois. Então, a solidariedade, ela passa por isso. Eu sei que as empresas estão realmente sofrendo aí com isso, e muitos não conseguem. Bom, os que não conseguem têm que tomar a ação que tem que tomar, porque, no fim, a gente precisa sobreviver. Pro gestor, tem um tempinho ainda ou não? 30 segundos. Tá, só para o gestor, assim, tem que se reciclar, tem que buscar informação, busca olhar aquelas competências que no presencial já eram importantes, elas são mais importantes agora. Tem live de tudo que é tipo aí, escolhe umas boas, participa como essas, são lives sérias que trazem informação séria, porque ali tu vai conseguir informação. Eu desde já fico à disposição, quem quiser me acessar pelas mídias, enfim, eu estou à disposição para conversar com quem precisar aí para ajudar nesse momento em que a gente realmente tem que colaborar. Obrigado a todo mundo, obrigado, Nandini, valeu aí. Amorim, muito obrigado. Tá? Mais uma vez foi um belo bate-papo que a gente fez aí, muito legal. Tá? E certamente as pessoas têm que mudar o seu comportamento a partir de agora com aprendizado. Vamos fazer desse limão uma limonada e vamos aprender com esse momento todo que a gente está passando. Muito obrigado mais uma vez, Amorim. Até um próximo programa. Isso aí. Valeu.